Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui falando hoje mais uma vez a respeito do assunto que vai ser, sempre nós estamos trazendo um assunto concernente ao que estudamos no domingo. E agradeço a você que se inscreveu no nosso canal, a você que tem assistido nossos vídeos. Que Deus continue abençoando a sua vida. E nós vamos falar essa semana sobre vida conjugal, espelho do relacionamento cristão, igreja. Minha esposa hoje não vai poder participar, está ocupada, mas nós vemos que a igreja e família, ela se entrelaçam, porque a família é a primeira instituição criada por Deus, e a igreja é formada por família. Então nós vemos que na família é onde tudo começa. E nós vemos que encontramos na palavra de Deus marido e mulher, uma parceria que deve ser cultivada entre família e igreja, visando o bom desempenho de ambos. Então, essa parceria deve ter entre marido, mulher, e a igreja deve ser uma parceria. E nós vemos que Jesus, ele fala desse amor de Cristo pela sua igreja, e o amor que o marido deve ter para com a esposa. E vemos que o escritor ele traz esse assunto a respeito da submissão, nesse ponto 1, que falando sobre o amor do marido, ou seja, Cristo, ele ama a sua igreja, que é a noiva de Cristo, e a esposo deve amar a sua esposa. E aqui o escritor ele traz um assunto sobre a submissão da noiva a Jesus Cristo, trazendo esse assunto da submissão da esposa. É claro que hoje nós estamos em uma época em que o feminismo ela tem crescido muito, e nós vemos que as pessoas com pouca informação a respeito desse movimento, que trago pelos ensinamentos de Simone de Beauvoir, traz esse feminismo covarde, selvagem, que é contrário ao que a palavra de Deus diz. Nós vemos que existe muitas pessoas mais informadas, como Ana Compagnolo, Ingrid Silveira, Pietra Bertalozzi, que fala muito sobre esse feminismo selvagem que tem destruído as mulheres, hoje, mulheres hoje vivendo uma libertinagem, destruindo a sua vida. Então, a igreja ela vem em uma mão contrária a que esse mundo está trazendo. Então vemos que o amor, o respeito firmam o casamento. Como Cristo, como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido em amor, respeito, cooperação, consideração na missão. Então, nós vemos que os maridos e as esposas têm a sua responsabilidade. Os maridos e mulheres devem ser
humildes e amáveis uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas, né? E aturando muitas vezes as deficiências e aceitando o limite e compreendendo a intelectualidade de cada um, né? Então, nós vemos que esse primeiro ponto que a lição trouxe fala a respeito da simbolismo que Cristo ele se entregou pela sua igreja, e a igreja ela é submissa a Cristo, fazendo essa comparação no casamento, que a esposa é sujeita ao marido, mas o marido deve amar e se entregar por sua esposa. Então, deve haver uma junção. Então, nós vemos que no ponto 2 aqui da nossa lição, ele traz a respeito de duas instituições, que é a família e a igreja. Então, nós vemos que diz que uma abençoa a outra. Como nós falamos no começo, a família foi criada lá no Jardim do Éden. E a igreja, né, ela foi criada por Jesus. Então, há uma relação muito grande entre família e igreja. E nós vemos que nós não estamos falando aqui de denominação, nós estamos falando aqui sobre a questão que na igreja é onde você se ajunta para adorar o Senhor. Então nós vemos que deve haver uma reciprocidade, e que a família preserva a igreja e a igreja deve preservar a família. Não, quando uma das duas não cumpre o seu papel, traz escândalo e os prejuízos são incalculáveis, né? Então, nós vemos que o escritor ele traz esse ponto interessante falando sobre o papel da família, que é cuidar da igreja, e a igreja deve estar sempre cuidando das famílias, né? A família é a base da igreja, que fala quando uma das duas não cumpre o seu papel, traz escândalo, né? Os prejuízos, né, são incalculáveis, tanto para a igreja quanto para a família, né? Quando uma não cuida da outra, quando não preserva esse papel tão importante que é ajuda o outro, né? A família ela ajuda a igreja ajuda a família. Então nós vemos que a igreja ela deve ser uma defensora ferrenha da família, né? Hoje nós temos grandes ataques contra a família, né? E nós vemos que a igreja ela deve se manter. Nós vemos que nós estamos no mundo e nosso modo de vestir, nosso modo de falar muitas vezes vai se mudando. E nós vemos que as coisas vão se transformando, mas aquilo que é pecado, ela continua, foi pecado lá atrás, continua sendo pecado hoje. E Deus instituiu a família tradicional que deve ser mantida. Então, a igreja ela não pode se corromper. A igreja ela não pode se corromper com esse mundo que está pregando outro tipo de família. A família tradicional, com seus costumes, bons costumes, deve ser preservado. Então, nós vemos que hoje os ataques são de todos os lados para destruir os valores cristãos, os valores tradicionais, os valores da família. Nós devemos lutar pela nossa casa, nós devemos lutar pelos nossos filhos, pelos bons costumes, pelos bons valores que temos aprendido através da palavra de Deus, que temos aprendido pelos nossos pais, nossos pastores. Nós devemos ser bom combatente
não nos acovardar diante dos ataques que o mundo tem feito contra a família. Nós vemos aqui no ponto 3, fala sobre levar, conduzir a família para adorar o Senhor. Então, nós vemos que quando nós saímos para cultuar ao Senhor, é uma grande oportunidade para a família estar junto, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, quando nós chegamos na casa do Senhor, ali a adoração, a devoção, oração e agradecimento por nós estarmos vivos, podemos falar, podemos respirar. Então, são tantas bênçãos recebidas. Então, devemos ter esse prazer. Tem que ser uma alegria, não é um costume apenas, mas deve ser uma alegria do nosso coração de estar adorando ao Senhor. Nós vemos que quando nós chegamos na casa do Senhor, quando nós chegamos na igreja, pode ser uma igreja grande ou pequena, quando nós nos reunimos como família, uma grande família, famílias se reunindo com o propósito de bendizer. E quando nós chegamos triste, amargurado, nós nos colocamos na presença do Senhor, cansado da vida que levamos, emocionalmente muitas vezes abalado, sem esperança, quando nossa fé está lá embaixo, nós ouvimos hinos inspiradores, testemunhos edificantes de nossos irmãos, e muitas vezes ouvimos uma palavra que fala, que toca o nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele opera, e Deus alivia o nosso grande sofrimento. Então, e nós nos sentimos renovados. Então, quando nós vamos para a casa do Senhor, a igreja tem esse papel de estar, quando Jesus ele faz esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós aqui não estamos falando de denominação, nós não estamos pregando aqui uma placa de igreja, nós estamos falando do momento que devemos ter de adoração. Sabemos que hoje há muitos escândalos nas igrejas, hoje há muitos problemas com esse conceito que a igreja tem formado, mas nós vemos que a igreja ainda é o melhor lugar para estarmos com a nossa família. A igreja ainda é o melhor lugar para criarmos nossos filhos. A igreja é onde nos ajuntamos para meditarmos na palavra de Deus. O salmista ele fala, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. E nós vemos, irmãos, que deve ser algo que nasce dentro do nosso coração. A igreja não deve ser um lugar de peso, não deve ser um lugar que nós vamos, nós devemos nos esforçar para estar, mas que nós venhamos pedir ao Senhor, esse prazer, essa alegria de estarmos orando, de estarmos louvando ao Senhor. Muitas vezes na nossa casa, o nosso corre-corre, hoje tem tantas coisas que tiram nossa atenção, não temos esse momento de devoção com o Senhor. Então nós vamos estudar neste domingo a respeito. Família criada lá no Éden. E Jesus instituiu as suas igrejas. Instituiu a igreja.
embora nós já vemos no Velho Testamento, né, ali o templo, nós já vemos ali as sinagogas onde o povo se reuniam. Então, onde há um ajuntamento, uma casa no lar, em qualquer lugar, ali há um momento de devoção ao Senhor, momento de você se entregar, né? O salmista ele faz essa pergunta, né? Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Que nós venhamos, irmãos, ouvinte, você que está aí do outro lado, ser grato ao Senhor pela sua vida, pela sua família, por aqueles que Deus tem colocado para te abençoar. Que Deus venha estar abençoando a sua casa, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém.